verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca pra... Amém. Glória a Deus. Até ontem à noite Deus tinha ministrado uma palavra em meu coração. E essa palavra falava profundamente sobre perdão. Mas hoje de manhã Deus mudou aquilo que o Senhor queria falar e o que o Senhor quer falar. Porque o Senhor falou comigo muito nessa manhã. Amém? E o Senhor tenha liberdade nessa manhã em nosso meio, em nome de Jesus. Que o Senhor faça com que a sua boa palavra, o teu querer, encontre aquilo que precisa ser encontrado nas nossas vidas, para que os propósitos de Deus aconteçam. Amém? Estava eu nessa manhã refletindo sobre a palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Deus encheu muito meu coração sobre algo importante, sobre aquilo que a gente tem ouvido. E como é importante a gente saber e entender o que temos ouvido e escutado hoje em dia. Amém? Porque aquilo que nós escutamos, aquilo que nós ouvimos, é o que enche o nosso coração. A boca fala o que está cheio, o teu coração. E o coração está cheio daquilo que você deixou entrar através dos seus ouvidos. Amém? Por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca. O Senhor quer nos ensinar hoje que aquilo que nós escutamos vai fazer toda a diferença para a tua vida e uma vida com Deus. Amém? Como é importante você conseguir entender que há um princípio sobre aquilo que você escuta. Muitos dizem que nós somos fruto do meio onde nós vivemos. Amém? Nós espelhamos aquilo que nós fomos ensinados. Amém? Por isso somos diferentes. Somos diferentes, não? Olha, com qualquer dúvida, olha para o lado e veja se o teu irmão é parecido com você. Talvez aos teus olhos você não parece, mas todos nós diante de Deus somos iguais. E o Senhor trabalha individualmente. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Amém? Nós temos a imagem, a semelhança nós podemos buscar novamente, que é o tratar de Deus. E o importante, porque em Romanos diz o quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A tua fé é alimentada por aquilo que você escuta. E aquilo que você escuta, não for a palavra de Deus, você vai ter fé? Dificilmente. Amém? E eu fiquei refletindo. Imagina eu ontem com a palavra já, coração enchido, cheio da presença, daquilo que Deus tinha colocado convicção. Deus hoje falou, não filho, eu preciso tratar isso. Porque o inimigo encontra a oportunidade com simples palavras, com pequenas sementes. Amém? Eu não sei como está teu coração hoje, mas talvez o teu coração pode estar triste, amargurado, passando por muitas situações difíceis, né? Bastante dificuldade por aquilo que você ouviu e você deixou entrar no teu coração. Te traz ansiedade, traz preocupações, mexe com a sua estrutura. Amém? Se a gente for refletir, até hoje, o que você escutou na tua infância? O que você viveu? Os seus pais te motivavam? Os teus pais falavam palavra onde traziam palavras de salvação, decretos de vitória, decretos de que você é um vencedor? Ou que de repente você é burro, você é gordinho, você é baixinho, você não vai dar certo,
tudo que você está fazendo, a tendência é dar tudo errado mesmo. Amém? E aí eu quero, junto com vocês, abrir a palavra do Senhor lá em Romanos, capítulo 12. Como é importante a gente conseguir receber essa palavra com o coração aberto, para conseguir ter como ensino para as nossas vidas, para aquilo que a gente vai assistir, quer seja na TV, quer seja no celular, quer seja por rede social, quer seja pelo YouTube, amém? Porque aquilo que você vê também é uma porta, amém? Mas é pelo ouvido que acaba enchendo o teu coração e alimentando aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede de Deus, amém? Aqui em Romanos capítulo 12, diz assim no versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O entendimento de que precisamos renovar a nossa mente, e eu só renovo a minha mente para ter uma mente de Cristo, ouvindo a palavra de Deus. Eu preciso diariamente ler a palavra de Deus. Eu preciso diariamente ouvir a palavra de Deus, para que a minha mente seja renovada. A partir do momento que eu tenho e eu vivo com esse propósito, eu começo a vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque com o Senhor não há dúvida. Se há dúvida, não procede de Deus, porque Deus te traz a paz que excede o teu entendimento. E é a paz que o mundo não pode dar, mas só o Senhor pode. Amém? E Ele vai permitir você passar por provas e por situações onde Ele tem poder de sustentar. Porque a palavra do Senhor fala: não veio sobre vós tentação senão humana. E Deus permite você passar por essa prova, sabendo que você pode suportar. E Ele vai te dar o escape. Ele não vai te permitir passar por algo como o que você está passando hoje, sem ter te dado condições daquilo que você ouviu e está no teu coração e você tem fé para isso. Amém? E Deus tem sustentado o povo dele. Deus tem guardado a sua igreja. Sabe, eu tive momentos preciosos. Dia 29, eu fui junto com o apóstolo e a pastora Kátia para Portugal. Tive um dos momentos que marcaram a minha vida, porque eu pude ver uma igreja viva, uma igreja fervorosa, uma igreja que diante de todo cenário negativo, todo cenário contrário, aonde o inimigo encontrou espaço e tentou roubar aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um, ainda tinha os remanescentes, aí ainda tinham homens e mulheres de Deus, cheios do teu Espírito, e o mais incrível, com DNA ágape, totalmente, sabe? E eu creio, em nome de Jesus Cristo, que em 3 anos, o Senhor vai fazer maravilhas e milagres no meio deles. Foi tremendo poder vivenciar, conhecer a história de cada um. E como é importante, irmão, você conhecer o corpo de Cristo. Como é importante você ter comunhão com o seu irmão. Sabe, tente ter contato com pessoas que você nunca teve. Tente conhecer um pouco a história do seu irmão. Talvez aquilo que você está passando hoje, o que você está vivendo, o teu irmão pode testemunhar e alegrar teu coração e saber que ele já teve vitória nessa área e que o Senhor sustenta, que o Senhor guarda. E também a gente começa a enxergar quão pequenininho nós somos. E o que o nosso problema, ele é tão pequeno diante da grandeza de Deus. Deus é muito grande. Deus é real. Deus é muito mais real do que você. Deus é muito mais vivo que você. Deus é maravilhoso. Sabe, e eu vivenciei ali uns momentos onde a maioria das feridas foram criadas por aquilo que eles escutaram, por aquilo que foi semeado em seus corações.
A maioria das feridas que nós temos em nosso coração foram cultivadas por pequenas sementes, que foram colocadas através daquilo que você ouviu. Amém? Um relacionamento mal resolvido, uma família totalmente desestruturada, um trabalho onde te frustrou, uma situação onde você não conseguiu realizar um sonho ao qual você tinha desde pequeno, e isso vai enchendo, e vai tentando roubar, e muitas das vezes você está parado espiritualmente, e que o Senhor Jesus te acorde hoje, que Cristo te ilumine novamente, que você possa ser luz da terra e sal para essa terra, que você possa temperar, trazer gosto, através da tua vida para as pessoas que estão à sua volta, amém? E você começa, quando você começa a servir, quando você começa a cuidar do seu irmão, do seu amigo, do seu próximo, você começa a receber algo diferente de Deus, porque Deus começa a ter intimidade contigo, e Ele vai te impulsionando a você continuar fazendo aquilo que é bom e que faz bem, amém? É assim Deus, Ele tem cuidado. Continuando, sabe, Ele colocou no meu coração para compartilhar algo que eu vivenciei na minha infância, que me fez muito mal. Existem muitas pessoas que têm traumas desde a sua infância, talvez por causa de influência de pedofilia, talvez abusos, talvez não ser amado, talvez por você ter tido ou ter sido o quinto filho, ou o filho do meio, ou o primeiro filho, ou o último filho, amém? E aí vão as sementes e ficam em nossos corações, as decepções, os machucados, condições financeiras. Eu lembro que na viagem a gente estava conversando e refletindo sobre condições financeiras. Hoje, graças a Deus, meu filho tem muito carrinho, e ele brinca e tem diversos, deve ter uns 30 carrinhos, e eu tinha um carrinho, e se eu quebrasse era só ele até o final do ano, e eu tinha que acreditar que no final do ano, eu ia conseguir um carrinho ainda. Por isso que quando os seus pais perguntavam, filho, o que você quer de presente? Me dá um carrinho. Isso trazia alegria. Hoje tento demonstrar para o meu filho a importância, né, daquilo que é importante. Não ter a fartura, mas saber lidar com a fartura. Saber que Deus deu condições para abençoar, para que isso ocorresse. Eu sempre tive o sonho de ter um videogame, irmãos. Amém? Cadê os jovens aí? É tanto menino ou menina, né? A maioria queria aquele videogame. E na época, não, o videogame sucesso, o famoso Play 5 agora, que está aí bombando, era o nosso Atari, né? Atari bombava. Aí Master System, Mega Drive, cadê os irmãos Super Nintendos aí? Ficava horas e horas desesperado. Você ganhava uma mesada, em vez de, sei lá, comprar uma balinha, comprar alguma coisa, você ia lá e ficava, eu quero 1 hora de videogame aqui na salinha, e você ficava lá jogando 1 hora. E estava aqui guardado no meu coração. Hoje eu devo ter 3 videogames lá. Fala para mim se eu encontro tempo para jogar. Não encontro. Então, existe algumas, eu estou citando um pequeno exemplo, que existe algumas frustrações que hoje nós tentamos encobrir e compensar. Mas o Senhor hoje quer abrir a ferida e quer curar. O Senhor precisa tratar a tua vida, irmão. O Senhor já colocou a mão dele sobre a nossa igreja. E a gente vai voltar, em nome de Jesus Cristo, a fazer como no princípio, a ter alegria e satisfação em servir ao Senhor, de todo o coração. Aonde eu comentei num dos cultos, de ir cuidar das bicicletas, de ficar no carro, de poder ter mais do que um culto, 2 cultos, 3 cultos, e a gente precisa continuar declarando, porque tem muitas pessoas nessa cidade que ainda não conhecem Jesus.
E sabe quem o Senhor vai usar? A minha e a tua vida. Porque na onde você mora, talvez eu não teria acesso, mas você tem. Na onde você está, Deus pode fazer com que aquilo que você tem ouvido, amém? Leve fé para as pessoas. Leve amor para as pessoas. As pessoas estão machucadas. E se você for conversar, a grande maioria já conhece o Senhor. Tiveram machucado, foram feridas, tiveram decepções. E não foi por causa de Deus, foi por causa do homem. O próprio homem. Amém? Deixa o Senhor tratar o teu homem interior nessa manhã, em nome de Jesus. E aí, refletindo sobre a infância, na parte de pedofilia, que eu tive muita dificuldade no meu começo, na caminhada com Cristo. E isso era um dos problemas que mais me impediam de poder viver uma vida com Deus. Porque isso me machucou muito. Isso me feriu muito. Mas eu quero, junto com vocês, ir lá em Jeremias, capítulo 1. E a gente vai mergulhar um pouco na palavra, para que a gente consiga entender como é importante você não endurecer o teu coração, quando o Espírito fala, ouve, né? E não endureça o teu coração nessa manhã. Deixa o Senhor ministrar a tua vida. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, versículo 5, estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que fosse um profeta para as nações. Amém? Deus tem tudo planejado e escrito a seu respeito. Só vai depender daquilo que você ouve e o que você coloca em prática do que você escutou. A diferença de você vir culto após culto e ouvir a palavra de Deus é o que você vai fazer com aquilo que você ouviu e você recebeu para fazer diferença para a tua vida e para a vida daqueles que estão à sua volta. Então você pode chegar no culto e receber uma palavra tremenda, como você receber somente uma mensagem. E o que vai fazer diferença não é quanto tempo o irmão está ministrando no culto, não é quanto tempo, não é quem está pregando, não é quem está falando, não é quem está tocando, mas é o que você vai fazer com aquilo que você recebeu. Amém? É quando a gente sai daqui, a gente pode começar a colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Por isso que Deus fala, não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Porque em todas as áreas da sua vida, irmãos, Deus tem cuidado. Desde antes do seu nascimento, dentro do ventre da tua mãe, Deus já tinha te planejado. Deus já tinha separado e escrito sobre a tua vida. Hoje, algumas coisas que você está vivenciando são frutos de escolhas que você teve, amém? Que pode ter desviado aquilo que Deus tinha como plano original sobre você. Mas Deus tem poder de trazer de volta e começar nova todas as coisas. Por isso que lá em 1 Coríntios 5,17 diz, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eu faço tudo como no original, como novo, como desde o princípio, como do jeito que eu sempre quis para você. Sabe, quem são pais aqui? Cadê os pais? Quanto amor você tem pelos seus filhos? É maravilhoso, não é? O filho pode fazer algo de ruim para você, você deixa de amá-lo? Você entristece. Mas eu estou aprendendo a ter um sentimento por filho diferente que eu já tive até hoje. Eu já tive várias emoções, né? Vivi várias emoções, vários sentimentos. Mas eu não consigo entender que o que eu sinto pelo meu filho é amor. Está um pouco acima. Amém? Quem consegue compreender isso? Está acima. Sabe, é muito mais forte do que você.
Porque quando o filho ele é totalmente dependente de você, agora a gente tem bastante filhos que já são bastante independentes, né? Já vivem a sua própria vida, já são senhores de si mesmo, já sabe tudo, né? Mais do que você que tem experiência, ele já sabe o que é bom, o que é certo, que já vai dar certo, que ele é mais ousado do que você, que ele é mais capacitado, que ele já está mais preparado do que você. E na verdade, a mãe e o pai sempre vai ter razão, irmãos. Então continue insistindo, continue falando, continue ensinando seus filhos, continue declarando palavras de vitória sobre a vida dos seus filhos e da sua casa. Isso vai fazer diferença, total diferença, porque o que ligares na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado no céu. E o que você falar, assim será. Amém? E aqueles que estão ouvindo também. E aqueles que vão receber essa palavra. E aí, desde o princípio, Deus já tinha nos planejado. Olha o versículo 12, para você ver como Deus tem zelo para cumprir o que Ele promete. Versículo 12 diz assim: e o Senhor me disse, você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Você desde o princípio Deus formou, mas Ele vigia, Ele tem cuidado. Em outras versões diz que Ele tem zelo e cuidado para fazer cumprir tudo o que prometeu. Muitos estão colhendo os frutos de sementes de 10 anos atrás, de dedicação. Outros ainda não receberam esses frutos, ainda não começou a colher. Mas Deus vigia, o guarda de Sião não dorme. E nem dá aquela sonequinha. O Senhor dia e noite vela e zela para poder cumprir o que Ele prometeu para você. Amém? E Deus citou alguns exemplos de vozes que durante o dia podemos escutar. Um primeiro exemplo são vozes demoníacas. Amém? Quem já escutou essas vozes? Amém? Não fique assustado, porque até no nosso meio você pode escutar a voz não de Deus. O próprio Jesus, junto com seus discípulos, ele interroga os discípulos e fala assim: olha, o que estão dizendo que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz o quê? Uns falavam, né? Olha, você é profeta. Outros diziam que era o Messias, mas o próprio Pedro disse o quê? Tu és o Filho do Altíssimo. Tu és o Filho de Deus. E o que o Senhor Jesus falou para ele? Falaste bem. Amém? Que o Espírito te usou. E naquele mesmo instante, Jesus fala: olha, preciso ir para Jerusalém para que se cumpra aquilo que está determinado, o plano original, o que precisa ser feito. E o que Pedro fala para ele? Não, Jesus, não precisamos ir, não precisa ir para que aconteça tal coisa, porque Jesus expressou o que aconteceu. E o que Jesus fala para Pedro? Afasta, arreda-te, saia daqui, Satanás. Amém? Porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Amém? Presta atenção a quem você tem ouvido e o que você tem ouvido. Guarda o teu coração. Tem coisas que você pode deixar entrar no teu coração, mas que te tragam alegria, paz, que você consiga ter uma vida tranquila nessa terra. Agora, aquilo que não é bom e que não te faz bem, tira da tua vida. Amém? Coloca a mão no teu coração neste momento. Pai, neste momento eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que todas as raízes, todas as sementes que foram semeadas através daquilo que nós ouvimos, ó Pai, escutamos, que caia por terra agora em nome de Jesus, que seque e que caia agora, Pai. Que essa terra, que é o nosso coração, possa ser uma boa terra e que os novos frutos venham crescer com liberdade do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Existem muitas coisas em nosso coração que nos travam,
principalmente pelas vozes que nós escutamos. Se você estiver num determinado local, aonde uma pessoa desconhecida te agride verbalmente, você tem duas reações: ou você ataca, ou você ignora. Vai depender da escolha que você decidir, amém? E aquilo que ela falou, fica pairado no ar. Ou você retém, ou você ignora e repreende, amém? Todo mundo comigo aqui? Dá um toquinho no seu irmão aí, se ele não estiver aí, faz, escuta aí. Bênção, sempre lembre disso, amém? Guarda o teu coração, tá? Esse é o primeiro exemplo. Aí eu quero ir lá com você, em Gênesis capítulo 2, versículo 16. E sempre lembre disso, vozes demoníacas, elas sempre vão te levar para distante de Deus. Vozes do reino de Deus vão te levar para Deus. Tem um ditado que diz, me diga com quem tu andas, que direi com quem tu és, amém? Trazendo para a Bíblia, a palavra de Deus fala lá em Coríntios, que as más companhias corrompem os bons costumes, os bons princípios, o plano original de Deus sobre a tua vida. Então aquilo que você ouve, as companhias que você tem, pode ser voz de Deus, como não pode ser voz de Deus, amém? Vamos lá, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz assim: mas o Senhor lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem, versículo 17, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer desse fruto, com certeza morrerás. Amém? Dentro de tudo que Deus fez, desde o início, desde o princípio, Deus criou sempre o que era bom e o que era melhor para os seus filhos. Deus tem esses planos para as nossas vidas. Se você ainda não está vivendo, talvez você não está vivendo na atmosfera do plano de Deus, amém? Que é o sobrenatural, e Deus pode realinhar você de novo, porque no meio desse percurso, dessa caminhada, você pode ter se perdido um pouquinho, e se desviou. E desde o princípio, Deus criou todas as coisas. Imagine Deus formar o homem, logo em seguida a mulher, para que o homem não ficasse só, e colocasse ele num lugar onde tivesse de tudo, do bom e do melhor. Mas apenas uma árvore, a do conhecimento, do bem e do mal, era o que Deus disse, não coma. Mas Deus poderia permitir que eles comessem, mas o que Deus queria é que tivesse princípios. E um dos princípios que são fundamentais do reino espiritual, tem o sangue, mas também tem a obediência, amém? Porque a obediência, ela é feita por atitude, por escolha, e nunca porque alguém está vendo, e sim a obediência é quando ninguém está vendo, porque aí Deus está contemplando a tua vida para saber se o que você está fazendo é correto ou não. Se você vive um princípio ou não vive um princípio. Foi louco? Deu certinho? Deu toda a linha aí? Todo mundo compreendeu? Amém? Então viva princípios que te levam para o reino dos céus. Amém? Viva dessa forma nessa terra. Porque Deus sempre vai deixar na palavra de Deus o que precisa ser ensinado para o melhor para a gente. E Deus tem esse cuidado. Porque Deus não isentou e não proibiu para que Adão e Eva pudessem comer do fruto da árvore da vida. Amém? Imagine hoje com o conhecimento que você tem, se você tivesse a escolha de comer do fruto da árvore da vida ou do conhecimento do bem e do mal, qual que você escolheria? Amém?
Hoje Deus coloca diante de você. Você quer comer do fruto da árvore da vida? Você tem que viver com princípios. E você vai ter que abrir mão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai ter que abrir mão dos seus valores, daquilo que são contrários à palavra de Deus, às verdades de Deus. Porque quando eu vivo pela árvore do conhecimento do bem e do mal, o que opera e o que reina na minha vida, em alguns momentos é o bem, em outros momentos, o mal. Amém? Quem lembra dos desenhinhos aí? Olha, tô puxando longe, hein? É videogame, é os desenhinhos. Hoje não tem tanto desenho, né? Que fica ali um anjinho do bem e um anjinho do mal do lado. Tem, não tem alguns desenhos ainda? Mas quem lembra? Tem alguém comigo aqui? Vamos ver, 1, 2 ali. Tem os desenhinhos, né? Fica ali o bem e o mal. E a pessoa no meio indecisa. Qual voz que você tem escutado? A voz do bem? Porque você já tem a instrução. Você já tem o ensino. Ou a voz do mal? E ele fica. Amém? Certo momento, um pai estava ensinando a sua criança. Em alguns momentos o filho escolhia aquilo que era bom, em outros momentos o filho escolhia aquilo que era ruim. Mas ele não sabia separar essas dificuldades que ele estava se encontrando. Ele precisa de ensino, ele precisa de direção. Amém? Como Deus vai levantar muitas pessoas para estar do teu lado, para você ensinar. E você vai ensinar pelo testemunho daquilo que é correto, daquilo que é ser honesto, daquilo que é viver uma vida totalmente entregue ao altar do Senhor. Amém? E esse pai ensinando o seu filho, ele falou: filho, eu queria te falar algo, filho. Dentro de você existe duas vozes, existe duas forças. Amém? E aquilo que você mais alimenta é o que mais prevalece dentro de você. Se você alimentar mais o bem, mais força ele vai ter. Se você alimentar mais o mal você vai ter. Amém? Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que vivem segundo o Espírito, não segundo a carne. A carne cogita das coisas do homem, e o Espírito das coisas de Deus. Amém? E assim Deus quer tratar com a tua vida. Faça as escolhas certas em nome de Jesus. Escolhas com princípios. Alimenta aquilo que te leva para o céu, não aquilo que não te leva. Quando eu estava pensando sobre o ensino de criança, me fez lembrar de um cara, um moço. Ele tinha 2 cachorros, um pitbull branco e um pitbull marronzão, chocolate. 2 lindos. Só que ele fazia aquelas, isso é um para meditar, tá? É só uma parábola, um exemplo. E ele tinha esses 2 cachorros. E ele sempre apostava e tinha certeza que o cachorro que ele apostava ele ganhava. Por quê? Os 2 tinham a mesma estrutura, só que se ele quisesse que o branco ganhasse aquela semana, ele tinha certeza que o branco ia ganhar. E se ele pudesse de novo, ele ganharia na segunda semana, na terceira semana e assim por diante. Simplesmente porque ele era dono desses 2 cachorros. E na semana que ele queria apostar no branco, ele alimentava e fortalecia mais o branco. E naquela semana ele não dava alimento para o marrom. Amém? Compreende? Que aquilo que você mais alimenta é o que mais te fortalece. Então não existe limite para você buscar as coisas de Deus. Então quanto mais de Deus você tiver, mais no reino de Deus você vai estar. Amém? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Continuando. Capítulo 3, Gênesis, versículo 1. Aqui a gente já vai ler um pouco mais de versículos, tá? A cobra era o animal mais esperto que o Senhor tinha feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: não, podemos comer as frutas de qualquer árvore. Mas a cobra afirmou: mas
vocês não morrerão coisa nenhuma. Desculpa, é o versículo 4. Agora versículo 5. Deus disse isto porque sabe que quando vocês comerem o fruto desta árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Versículo 6. A mulher viu que a árvore era boa e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. Deu ao seu marido e ele também comeu. Amém? Coloca a mão nos seus olhos neste momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te peço que neste momento, tudo aquilo, todo véu de incredulidade caia por terra, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre os nossos olhos e que nós possamos ter os nossos olhos físicos e espirituais abertos, Pai, para que nós possamos ver tudo o que diz respeito ao teu reino e a tua vontade sobre nós e a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abra os teus olhos. Espera aí que eu estou tentando enxergar ainda. Apertei muito. Que o Senhor abra os teus olhos nessa manhã. Que todo véu caia por terra. Porque é isso que desde o princípio o diabo tentou. Cegar o teu entendimento para que você não compreenda. Porque o diabo cogita das coisas do homem e não das coisas de Deus. A carne. E o diabo fica ali, ó. Você viu que no versículo 5 fala que a árvore era vistosa e era bonita. Amém? Quem aqui já pecou? Todo mundo, né? A palavra de Deus fala que aquele que não peca já está pecando porque falou que não pecou. Amém? Lá em 1 João. E se você pecar, fiel e justo é o Senhor para te perdoar. Você precisa pedir perdão e renovar a tua vida com Deus. Amém? Como eu perguntei quem já pecou, o pecado é ruim? Nem sempre, irmão. O pecado não é ruim. Se fosse ruim, você não faria. Amém? Mas a grande maioria, o pecado está envolvido com obediência e com disciplina. Porque através daquilo que você escolhe, ou vai te levar para o reino, ou vai te levar para fora do reino. Ou vai te levar para o jardim, ou você vai ser expulso do jardim. Amém? E Deus vai colocar 2 anjos ali. Mas hoje tem anjos que estão ministrando a teu favor. Amém? Está tudo tranquilo. Deus está falando contigo. Por isso que eu falei, Deus, irmãos, Deus tem seus propósitos. Deus quer cuidar daquilo que você vê, porque os olhos é a luz do corpo, daquilo que você ouve. Amém? Daquilo que você guarda no teu coração, daquilo que você toca, daquilo que você come. Deus se contempla por completo. Deus cuida de tudo, daquilo que você cheira. Amém? Você lembra que nós devemos ser o bom perfume de Cristo? Que esse aroma nessa manhã começa a sair da tua vida. E que as pessoas possam sentir o bom perfume de Cristo. Amém? E que não seja só nessa manhã, nesse domingo, mas que todo dia você pegue um pouquinho e vai acrescentando, e que as pessoas possam sentir gratos de ter a sua companhia, porque ter a tua companhia é como ter a companhia de Deus, porque eles podem ver a presença de Deus na tua vida. Amém? Deixa Deus te usar. Você pode levar paz para muitas pessoas que não têm. Como eu não tinha paz e hoje eu tenho. E essa paz, ela excede tanto o meu entendimento, porque não são as circunstâncias, não é o que eu escuto, não é o que vejo, que vai mudar o que eu creio. Porque eu acredito em Deus muito mais do que eu acredito em mim. Amém? Vamos lá. Não precisa abrir, mas em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: e isso não é de admirar, pois até Satanás pode te disfarçar e ficar parecido com um anjo de luz. A palavra de Deus fala que o inimigo é tão astuto, que ele parece ser bom. O pecado parece ser bom, mas o fim é ruína, é morte. Amém? Que o Senhor te liberte nessa manhã de todo pecado, de todo adultério, de toda prostituição física, espiritual. Amém?
Que o Senhor guarde a tua mente e guarde o teu coração. Que o Senhor guarde as tuas mãos e que as suas mãos sejam mãos santas e guardadas pelo Senhor. Que o Senhor guarde o teu entendimento, renove os teus pensamentos. Que o Senhor traga paz e traga alegria. E que você saia daqui bem diferente da forma que você entrou. Mas que os frutos do Espírito, cada um deles, comece a crescer no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Lá em João 8, 42, diz que o diabo é o pai da mentira. E a mentira é uma das vozes, amém? E uma das falas que mais nos prejudicam. Como é difícil falar a verdade. Mas conhecereis a verdade e ela vos libertará. Viva a verdade, viva o caminho, viva a vida. Quem disse isso? Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? Tenha isso em teu coração. Guarde da mentira. Feche os teus lábios. Escute, examine. Amém? E peça para que Deus traga revelação para você. Direção, instrução. Vamos mais à frente. Um outro exemplo. As vozes das circunstâncias ou do momento. Normalmente o momento, a circunstância que nós estamos vivendo, dependendo do cenário, a tendência é, puxa, do jeito que está, a tendência é piorar. Amém? A circunstância e o momento parece que nunca é a nosso favor, é sempre ao contrário. Parece que as coisas, tudo dá errado. E quando você olha para o teu irmão, você fala, mas para ele tudo dá certo, para mim não dá. Amém? Será se para o teu irmão ele está vivendo já os princípios e você não ainda? Será se você tem dado muito mais importância às vozes das circunstâncias e do momento, e não à voz de Deus? E isso está sendo total diferença na tua vida? Por quê? Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Quem concorda? Glória a Deus. Todo mundo comigo aqui. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque quando pediram para escolher entre Jesus e Barrabás, a voz do povo escolheu Barrabás. Amém? Porque quando Deus quer falar contigo, Ele vai tratar com você. Ele vai falar no teu coração. Ele vai ministrar a tua vida como está ministrando nessa manhã. Amém? Essa é a voz de Deus. Não é a voz das circunstâncias. Não é a voz do momento que você está vivendo. Porque talvez você não consiga enxergar o que você está vivendo agora. A consequência daquilo que você escolhe é fruto do que você vai fazer hoje. Então, as suas escolhas vão determinar o momento que você está vivendo, através daquilo que você escolheu, o que pode e o que não pode acontecer. O teu destino e o teu futuro está guardado pelo Senhor. O que você fizer hoje vai determinar aquilo que você vai colher amanhã. Amém? Comece a semear de novo. Amém? O reino de Deus é conquistado por esforço. Se esforça de novo. Vai lá, prepara a terra. Anda a segunda milha. Não desanima. Vai lá, dá a outra face. Se alguém tiver frio, vai lá e dá a capa. Cobre. Faz o que tiver ao seu alcance. Amém? Em tempo e fora de tempo, viva a palavra. Porque aquilo que tem louvor, que é bom, que tiver louvor a Deus, nisso pensar, e o restante não pensa. Amém? Continuando. As emoções e sentimentos também prejudicam uma tomada de atitude. Dependendo como você está emocionalmente, aquela circunstância, ela pode ser influenciada. Amém? O nosso espírito, ele é ministrado pelo Espírito de Deus. E a carne é trabalhada por aquilo que nós a alimentamos. Por isso que o espírito está pronto e a carne é fraca. E o espírito milita contra a carne. Amém? E as emoções? E a alma? Como você está emocionalmente?
Será essas tomadas de atitudes que você tomou até hoje e os momentos que você viveu até esse momento, algumas escolhas você tomaria diferente? Eu diversas. Uma delas, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Quantas decisões por emoção, eu estava virado, eu tomei uma decisão e eu tive consequência daquilo que eu fiz. Amém? Presta atenção no que você tem ouvido, para depois você conseguir pronunciar palavras do reino. Porque aquele que é reto e vive os planos de Deus, quando você fala, traz vida e saúde para as pessoas, não traz destruição, nem pobreza. Amém? Vou citar um exemplo, já citei isso uma vez. Existia uma corrida de sapinhos, amém? Outra fábula, tá? Não é real. Existia uma corrida de sapinho onde tinha 30 sapinhos correndo. Eles tinham o objetivo de chegar no topo mais alto de uma montanha. Amém? Todo mundo comigo aqui? A corrida do que é? Rã não, sapinho. Tem alguém tentando me ajudar lá no fundo. Sapinhos estavam correndo e no meio desses percursos, as circunstâncias, os obstáculos e as dificuldades na caminhada começaram a impedir desse sapinho chegar no objetivo. O que acontecia? No meio do percurso, muitos sapinhos ficavam e desistiam. Amém? Olha para o teu lado e vê um banco vazio. Não é um sapinho que está faltando aí. É um tremendo homem de Deus que foi espelho para você e hoje ele não está na casa de Deus. Que Deus te levante hoje para você pedir para que haja avivamento para essas vidas. Porque esses lugares precisam estar cheios, porque muitas pessoas ficaram pelo meio do caminho. E alguns sapinhos ainda continuam correndo. E o objetivo é chegar no topo. E mais uma remessa de sapinho, mesmo tendo intimidade, menos estão chegando mais próximo do seu alvo. Eles desistem. Amém? E começa uma grande tempestade. E começa a ficar difícil para o sapinho subir até o morro. E quase terminando o desafio do sapinho, ficaram somente 3 sapinhos. Praticamente eles podiam decidir entre eles quem seria o primeiro, quem seria o segundo, e eles terminavam o assunto ali. Não precisa ir até o topo. A gente para por aqui e a gente só coloca. Os 3 ganharam. Amém? Amém? Só que 2 entraram em acordo, o outro não entrou em acordo. Os 2 desistiram. E um sapinho foi até o final. E ele fez como desde o princípio. Seguiu com disciplina, com princípios, com objetivo, viveu realmente aquilo que se comprometeu. E chegou até o final. Aí foi o momento de entrega dos troféus. Amém? Naquele momento, na entrega dos troféus, foi a entrevista com o sapinho, o campeão, chegou no seu objetivo. Querido sapinho, o que te motivou para você chegar aonde você chegou? Sapinho, o que te motivou para que você não desistisse? Aí chegou um amigo e falou, olha, não adianta você perguntar, porque ele não ouve. Eu posso traduzir para você. A diferença está naquilo que ele escuta. Porque se no meio do percurso dele ele tivesse escutado todas as pessoas que desistiram, todas as divisões, todos os problemas, todas as dificuldades, circunstâncias e lutas que ele encontrou para chegar até o topo, ele tinha desistido como todo mundo. Então guarda o que você ouve dentro do teu coração, guarda fé, guarda a palavra de Deus. Amém? Sempre lembre disso daquilo que você estiver ouvindo. Amém? Valorizei muito o sapinho, né? O sapinho agora ficou auge. Todos vão ter que tirar uma foto com o sapinho, né? Para estar tudo certo. E como é importante você dar ouvido às vozes do Senhor. Deus cuida da tua vida. Como cuidou lá em Gênesis, quando eu estava ali meditando. Deus diz na sua palavra que Deus se arrependeu de ter feito o homem por tamanha maldade que o homem cometia na terra. Amém? E existia algo que isso entristecia,
Porque aquilo que você faz de bem e de bom, sobe como aroma suave ao Senhor, porque dá glória e honra a Deus. Aquilo que é o contrário, pelo contrário, entristece ao Senhor. Amém? E Deus viu que na terra existia um homem que era justo e fiel e vivia nos princípios de Deus. Seu nome, Noé. Noé deu ouvido ao Senhor e Deus falou: Noé, eu quero que você faça uma barca, um barcão grandão para mim. Imagine você hoje, irmãos, se Deus pedisse algo louco, diferente, qual seria a sua reação? Vai depender exclusivamente daquilo que está no teu coração. Porque se seu coração está cheio de fé, você vai fazer uma barca para o Senhor. Você vai fazer aquilo que você ouviu, porque você tem intimidade, você sabe que a voz é do Senhor. Amém? Se o Senhor te levantar de madrugada e falar: olha, irmão, tem uma família que está precisando de mantimento, Deus vai falar: vai lá, compra uma cesta básica, eu vou te dar o endereço, eu vou te dar o local, você vai chegar naquele lugar, e você vai falar para a pessoa: olha, o Senhor pediu para te entregar. Amém? Só agradece a Ele, eu só sou um jumentinho. Amém? Eu só sou um servo fiel. Amém? Vamos continuar, ainda falta bastante coisa. E Noé, como nós no dia de hoje, temos as escolhas de escutar a voz de Deus e achar que é loucura. Quantas tristezas, principalmente os jovens passam, porque hoje para você ser um cristão, há um preço alto a ser pago. Há uma entrega a ser feita. Amém? Porque para você mudar radicalmente, ter disciplina de poder ter uma vida de oração, uma vida onde você consegue testemunhar o que é certo e o que é correto, as pessoas não vão ficar impressionadas com você quando você fizer algo de certo, porque ela sabe que você é um crente, ela sabe que você é um homem de Deus. O que vai chamar a atenção é se você fizer coisas erradas, escolhas erradas. Amém? Já reparou que o povo cristão é o que não pode? Todos enxergam que nós somos perfeitos. Amém? Mas não somos. Precisamos crescer, estatura e graça, e ficar mais próximo de Jesus. Se eu convivo com Jesus e tenho uma vida com Jesus, a palavra de Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas as boas companhias, como a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida, traz coisas boas, amém? Costumes bons. E como é bom estar em comunhão com quem é um homem de Deus, a mulher de Deus. Como é edificante. E profetizo que seja assim na tua vida. Que as pessoas te procuram porque você tem algo santo de Deus na tua vida. Amém? Gostaria de chamar o Ministério de Louvor, por gentileza. Vamos lá em Hebreus capítulo 12, por gentileza. Hebreus 12, versículo 1. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Amém? Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morte na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Versículo 5. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento de Deus lhe disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: prestem atenção, meus filhos, quando o Senhor corrige, e não se desanime quando ele o repreende. 6. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quando ele aceita como filho.
Nós estamos rodeados de tão grande testemunha. O seu trabalho e a tua vida com Cristo não é em vão. Deus sabe toda a sua dedicação. Que o Senhor traga alegria no teu coração nessa manhã. Como Jesus, sabendo da sua missão, ele se alegrou não por aquilo que ele ia passar, mas por aquilo que ele sabia que ele tinha que fazer. E que o Senhor te traga à memória aquilo que Deus escolheu a tua vida para que você fizesse. E que em nome de Jesus se estabeleça um novo marco na tua vida hoje. Que você renove as suas alianças, que o Senhor já limpou o teu coração, já limpou os teus olhos. E que neste momento eu te peço que você coloque a mão nos seus ouvidos. Deus, eu te peço nesta linda manhã que o Senhor, Deus, nos proteja de tudo aquilo que nós temos ouvido e que somente nós possamos ouvir aquilo que traga paz, alegria e louvor ao teu santo nome em nosso coração. Que nós possamos ser testemunhas vivas, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito e que o Senhor traga fé por aquilo que nós escolhemos ouvir em nome de Jesus. Amém? Sabe, eu gostaria de convidar vocês a ficarem em pé. Não é sabe, gostaria, mas eu vou aproveitar que o Ministério de Louvor está aqui ainda, mas Deus colocou mais 2 exemplos em meu coração. Tem vozes que têm declarações sobre o seu futuro. Muitas pessoas tentam influenciar o teu futuro, mas eu quero te dizer, continue sonhando, continue acreditando, que o Senhor traga à memória esperança no teu coração. O teu futuro está guardado pelo Senhor. Quando José, filho de Jacó, teve um sonho, os seus irmãos já tinham inveja porque ele era querido do seu pai. A única coisa que os irmãos dele viam em José é que José era querido pelo seu pai. Mas José teve uma revelação e ele era um sonhador. E ele queria não o que seu pai podia dar, nem o que seus irmãos queriam para ele, e sim o futuro que Deus reservou e guardou para a vida dele. Porque seus irmãos e seu pai não conseguiam enxergar como Deus viu o futuro de José, que José seria um governador e pudesse trazer graça de Deus sobre a sua nação. Então eu profetizo que as vozes e as declarações do seu futuro são vozes de paz e não de mal. Que o bem e os pensamentos do Senhor envolvam a tua vida e que os teus caminhos sejam traçados pelo Senhor. Que hoje você consiga viver os princípios e os propósitos do Senhor sobre você e sobre a tua casa, em nome de Jesus. O teu futuro e o teu destino está nas mãos do Senhor. O que você decidir hoje é o que vai fazer toda a diferença para o teu futuro. Amém? Falei que tinha mais 2 coisas. E a outra voz é a voz do teu coração. Nosso coração é enganoso. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Versículo 9, eu deixei gravado esse aqui, hein? Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. O Senhor diz na sua palavra que Ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura. Existem algumas feridas que não foi o Senhor que fez, mas a vida fez. Que o Senhor cure também a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor toque aonde os teus olhos não podem ver, talvez seu entendimento não possa resgatar, mas que o Senhor visite a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus.
Versículo 10. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. As suas escolhas é o que vão determinar o que Deus vai poder fazer e ter liberdade na tua vida. Você pode permitir, reconhecer que o teu coração é enganoso e que você precisa do Senhor direcionando a tua vida e começar a ouvir hoje a voz do Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque Deus corrige o filho que ama e Ele te olha como filho e como filha. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é